paz do Senhor, boa noite, gente. Vamos começar aqui mais um momento de conexão. Um momento em que nós podemos estar fazendo uma breve reflexão aqui sobre a palavra de Deus. Temos feito isso às quartas-feiras, desde que começou a quarentena. Nosso intuito é logo começarmos presencialmente. A gente ia começar essa semana, como vocês sabem, mas tivemos notícia de algumas pessoas que estavam tendo alguns sintomas e nós preferimos esperar um pouquinho mais, adiar só mais um pouquinho esse momento que a gente tanto espera estar presencialmente, porque as quartas-feiras são um momento mais livre, né? Em que a gente pode estar conversando sobre as coisas, queremos trazer alguns assuntos diversos. Se você tiver alguma sugestão de algum assunto que você acha que a gente ainda não abordou, que a gente deve abordar, que você nos mande, que vai ser muito bom para nós. Nós temos orado e sempre buscado trazer novas coisas e logo estaremos começando então presencialmente. A gente está bem animado com isso. Infelizmente não foi essa semana, mas saiba que logo estaremos começando juntamente com os evangelismos. Então, a gente não vai falar sobre evangelismo hoje justamente para que a gente possa fazer uma quarta presencial falando sobre evangelismo, explicando, falando a importância e também treinando evangelismo juntos, né? Lá na igreja, logo na semana que formos começar o evangelismo, que nada mais relevante que isso, né? Ter uma quarta-feira falando sobre isso logo antes do próprio evangelismo. Então hoje não vamos falar sobre evangelismo, vamos falar sobre eu vou trazer uma devocional aqui para vocês, uma reflexão breve sobre a candeia do corpo, os nossos olhos. Amém? Vou orar então. Enquanto isso, mande para quem você quiser que esteja com a gente essa noite, que receba também essa palavra. Amém? Mande aí no aviãozinho, tá bom? Senhor Jesus, muito obrigada por essa noite, muito obrigada por mais uma vez podermos estar falando da Tua palavra, Deus. Como é precioso conhecermos a Tua palavra, sabermos, Senhor Jesus, quem Tu és. Muito obrigada pelo privilégio que temos de Te conhecer, porque o Senhor nos alcançou com o Seu amor. Te agradeço por cada vida que está aqui, cada vida que está se achegando. Pai, que essa noite, mesmo que breve, mesmo que uma palavra que talvez alguns já conheçam, muitos já conheçam, Pai, que o Senhor venha novamente falando, Senhor Jesus, algo novo aos nossos corações, Pai, porque essa é a Sua palavra, Pai, ela é viva e nós cremos que precisamos muito dela, Senhor, precisamos muito estar sempre nos lembrando, estar sempre meditando na Sua palavra, Pai. Então, que essa noite o Senhor fale aos nossos corações, fale a cada um algo especial e nos ensine mais uma vez, Senhor Jesus, a sermos melhores, a estarmos mais perto de Ti. Deus, em nome de Jesus, traz as pessoas que o Senhor quer aqui até essa live, nesse momento, Pai, que o Senhor fale ao coração de cada um. Em o nome de Jesus eu oro e Te agradeço. Amém. Sejam bem-vindos todos os que estão na live, todos os que estão chegando. É a paz do Senhor. Eita! Então, se você ainda tá pensando em alguém, pode mandar, tá bom? Eu vou trazer aqui mais uma reflexão breve, mas que é sempre muito importante para nós, porque a gente se acostuma muito, acho, na vida e acaba deixando isso um pouco de lado, né? Então eu vou ler aqui para vocês duas partes da Bíblia onde está esse versículo. Primeiro, Mateus 6, 22. Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. E esse mesmo versículo, essa mesma passagem está em Lucas 11, 33.
Ninguém acende uma candeia e a coloca em um lugar onde fique escondida ou debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca-a no lugar apropriado, para que os que entram possam ver a luz. Os olhos são a candeia do corpo. Quando seus olhos forem bons, igualmente todo o seu corpo estará cheio de luz. Mas quando forem maus, igualmente seu corpo estará cheio de trevas. Portanto, cuidado para que a luz que está em seu interior não sejam trevas. Logo, se todo o seu corpo estiver cheio de luz e nenhuma parte dele estiver em trevas, estará completamente iluminado, como quando a luz de uma candeia brilha sobre você. Amém? Lendo essas duas passagens, né, que trazem a mesma coisa, um na perspectiva de Mateus e outro na de Lucas, eu queria falar para vocês duas coisas que essa passagem me fez pensar. Uma, acho que todo mundo já pensou dessa forma, que é que os nossos olhos, se eles são a candeia do nosso corpo, ou seja, se eles são a lâmpada, candeia pode ser também chamado lâmpada, tudo que passa por eles ilumina o nosso corpo ou a nossa vida, né? Então, o primeiro ponto é: o que você vê influencia toda a sua vida. O que passa pelos seus olhos é o que você traz à sua vida. Se você enche os seus olhos de coisas boas, todo o seu corpo se enche de coisas boas. Se você enche a sua visão de coisas boas, se você busca coisas boas, você enche a sua vida de coisas boas. E isso é muito fácil perceber, a gente sabe disso. E todo mundo que leu essa passagem já pensou nisso, né? Tem uns que falam que os olhos são a janela da alma. Ou seja, tudo que passa pelos nossos olhos é aquilo que ilumina a nossa vida. Porque se o seu corpo estiver cheio de luz e uma parte deles estiver em trevas, estará completamente iluminado, como quando a luz de uma candeia brilha sobre você. Então você pega algo que passa pelos seus olhos, se torna aquilo que ilumina a sua vida, aquilo que passa a ser direção na sua vida. Por exemplo, se você pega uma luz amarela, o Lucas gosta muito de luz amarela, ele coloca uma luz amarela, o ambiente fica amarelado, né? Se você coloca uma luz, aquelas luzes pretas que brilha as coisas, neon, não sei, tudo fica meio escuro e só algumas coisas brilham. Se você coloca uma luz, apaga a luz, nada brilha, fica trevas. Se a sua luz, dependendo de como for a sua luz, é a sua vida. Você ilumina a sua vida daquela maneira. E tudo que passa se a Bíblia diz que a candeia é os olhos, ou seja, a lâmpada é os olhos, tudo que ilumina a nossa vida vem através dos nossos olhos. Você já percebeu que quando a luz está apagada, você pode acreditar. Se alguém te disser que não tem nada ali, você pode acreditar que não tem. Porque você não está vendo nada. Agora, se você ilumina, se você liga a luz, tudo aquilo existe, né, na sua realidade. Da mesma maneira, quando você abre os seus olhos espirituais, quando você enche os seus olhos de coisas espirituais, você consegue enxergar a sua vida de forma espiritual. Quando você enche seus olhos de pecado, você consegue viver o pecado. Entende isso? Eu peguei uma historinha pra ilustrar, que é a história de uma amiga minha. Eu comecei a evangelizar uma amiga minha. E ela vivia vivia na prática de um pecado que é muito claro pra mim que era pecado, era muito claro. Só que a nossa missão é alcançar vidas nas trevas, é buscar pessoas e ajudá-las a iluminar a vida delas com a verdade, né? E essa minha amiga, ela vivia muito a prática de um pecado e eu sabia disso e passei a evangelizar ela e me tornei muito amiga dela. E com isso, nós passamos a ter mais tempo juntas. E eu comecei a viver, por mais que eu estivesse falando de Jesus pra ela, e ela estava escutando e tudo mais, certa hora, aquilo, ela não escolheu mudar, ela gostava de ouvir, ela gostava da palavra, ela se sentia amada por Jesus e tudo mais, mas ela não estava disposta a levar a um novo nível, ela não se apaixonou por Jesus, né? E eu continuei ali junto com ela, convivendo com ela e tudo, e ela vivia o pecado muito normalmente, e eu comecei a me acostumar com aquilo.
eu comecei, por mais que eu não tivesse fazendo o mesmo, eu tava me acostumando com a realidade dela. Os meus olhos estavam tão cheios daquilo, eu tava vivendo do lado dela, olhando tudo que ela tava fazendo, e aquilo parou de me chocar e passou a ser normal na minha realidade. Por quê? Tudo que a gente enxerga, tudo que a gente coloca na nossa vida, no nosso meio, nós passamos a conviver com aquilo, e aquilo se torna confortável para nós. E aí, o que eu fiz? Eu entendi, porque eu conheço a verdade, o Lucas até falou sobre isso, né? Pra que existe a lei? Pra que a gente veja o que é certo e o que é errado, né? E como nós conhecemos a palavra de Deus, por mais que meus sentimentos estivessem já acostumados, meus olhos estivessem acostumados com aquilo, eu sabia que não era bom. E eu busquei em Deus, novamente, que Ele me convencesse, né? Porque é o Espírito Santo que convence do pecado. Não são as pessoas, nem nada. É o Espírito Santo que convence do pecado. Então eu pedi novamente a Deus que me convencesse. E parei de olhar aquilo como algo normal. Não julgando, pelo contrário. Continuei com a minha amiga, mas de uma outra maneira. É aquilo que a gente sempre fala, né? Nós temos que ir ao inferno, resgatar vidas, mas nós não podemos fazer parte daquilo. Senão nós já não temos mais nenhuma influência boa, né? Nós nos tornamos parte. Nós já não somos mais luz, nós já não somos mais sal, nós somos parte. E por que eu tô dizendo isso? Porque meus olhos se acostumaram com isso. E a gente vê muita gente hoje, a Lê até publicou um dia desses um negócio sobre o Netflix, né? E sobre as séries e tudo mais. Muitas coisas que a gente vê, a gente acaba se acostumando. Então, se a Bíblia nos alerta tão claramente que os nossos olhos são a candeia, são a luz, são a lâmpada do nosso corpo, da nossa vida, nós precisamos pensar muito melhor no que nós estamos vendo, tanto na TV quanto ao nosso redor, o que tem sido aquilo que nós temos alimentado o nosso corpo, com o que nós temos alimentado a nossa vida. Tem sido com luz? A Bíblia fala para que nossos pensamentos estejam nas coisas do alto, né? Para que tudo que nós fizermos estejamos pensando naquilo que vem de Deus. Se nós não estamos fazendo isso, se nós estamos colocando outras coisas, e não quer dizer que tudo é ruim, não, gente, mas que você tem que saber aquilo que pode te contaminar, que pode te fazer mal, que pode fazer com que o seu corpo se encha de trevas. Se você vive enchendo seus olhos, sua vida de pecado, sua mente se enche e você se acostuma com o pecado. Se acostumar com o pecado é uma das coisas mais perigosas que tem, porque você passa a não ouvir mais a Deus e você passa a se afastar. E o Espírito Santo, nós até falamos disso na EBD, o Espírito Santo é um presente de Deus para nós, porque além de nós sabermos o que é errado, nós podemos sentir o que é errado. Nós podemos sentir porque Ele vive em nós e aquilo nos incomoda. Se não está mais nos incomodando, se as coisas já estão muito normais, nós estamos abafando a voz dEle, nós estamos nos acostumando com o pecado. E é muito mais difícil largar o pecado dessa maneira. Então, quando você já viu que aquilo é algo ruim, que aquilo não é algo que pertence a Deus, que é algo que não vai te influenciar para algo bom, corte do começo, porque é muito mais fácil do que depois. Isso é algo essencial para nossa vida, nos enchermos de coisas boas. E o segundo ponto, da mesma forma que os nossos olhos, eles são essa lâmpada para nossa vida, tudo que passa por eles contamina a nossa vida ou ilumina a nossa vida, da mesma maneira, aquilo que já está dentro de nós também reflete através do nosso olhar sobre as coisas. O nosso olhar reflete aquilo que já está dentro de nós. Os olhos refletem aquilo que o corpo é. Os olhos são a luz, são a lâmpada, né? Então eles refletem aquilo que já está dentro de nós. A candeia, ela é a parte que ilumina. Mas ela só pode iluminar se houver luz dentro dela. Se dentro dela houver trevas, todo o resto será trevas. O que estiver dentro de você é o que vai passar através do seu olhar sobre todas as coisas. É a sua visão
muda de acordo com aquilo que tem dentro de você. O olhar que a gente tem a respeito da vida, a respeito das pessoas, a respeito das situações, reflete aquilo que já está dentro de nós. Então, nós como homens que somos, como pecadores, que temos o pecado em nós temos a tendência de olhar mal para as pessoas. E não digo nem o fato de enxergar o pecado nas pessoas, enxergar algo ruim, querer ajudar, não é isso. É um olhar de que nós já vivemos, temos um pecado dentro de nós, né? E nós temos facilidade de julgar os outros, de olhar de uma forma ruim, de enxergar o pior do outro. Então, por exemplo, se alguém faz algo de ruim pra gente, ou pra alguém que a gente ama, é muito fácil a gente olhar essa pessoa e odiar essa pessoa. E já ter uma visão péssima sobre ela. Nossa, essa pessoa é horrível. Se alguém me pergunta sobre ela, eu falo, nossa, gente, o que eu sei sobre ela é péssima, ela é muito ruim. É muito fácil, a gente vê muita gente falando assim, né? Mas nós vemos poucas pessoas que têm a coragem de dizer, essa pessoa errou comigo, mas eu não sei exatamente se ela é ruim, se ela é boa. Eu não sei quais são os problemas dela. E Deus, ele, na verdade, imagina só, todos nós já fizemos alguma coisa muito ruim para alguém, que magoou alguém, algo ruim que nós nos arrependemos. Se Deus nos olhasse por essas coisas, seria muito difícil, né? Mas Deus, ele olha o todo. Ele conhece as nossas partes boas e as nossas partes ruins. E mesmo assim, ele nos ama. Quando nós nos enchemos de Deus, é muito mais fácil nós termos uma visão de compaixão e de amor pela vida das pessoas. Não sei se todos aqui são cristãos, mas se você já foi em alguma igreja onde você se sente muito amado pelas pessoas mesmo, e você pensa, né, por que essa pessoa não me conhece, falou que me ama? Porque, como que me ama? Nossa, nada a ver, essa pessoa tá acostumada a falar isso pra todo mundo, nem sabe o que é. Não, na real, é que quando nós nos enchemos de Deus, a tendência é a gente passar a amar as pessoas mesmo. Se não tá acontecendo isso, tem alguma coisa errada. Porque o coração de Deus bate por pessoas. Deus ama pessoas. Tudo tem a ver com pessoas. Então, se nós estamos ali, estamos buscando conhecer mais a Deus, estamos nos aproximando de Deus, mas não amamos pessoas, alguma coisa está errada dentro de nós. Não temos um olhar bom sobre as pessoas, está faltando uma busca verdadeira por Deus. Porque a Bíblia diz que aquele que ama o seu próximo, não tem como amar a Deus sem amar o seu próximo, né? E por que eu tô dizendo isso? Porque quando nós nos aproximamos de Deus, o nosso olhar sobre as pessoas deve mudar. O nosso olhar sobre as pessoas deve ser de compaixão. Porque os olhos são a lâmpada. Eles são a luz. Eles refletem aquilo que está dentro de nós. Se nós estamos cheios de Deus, nós temos que ter um olhar bom sobre as pessoas, sobre as coisas, sobre a vida. Nós passamos a ter um olhar diferente sobre a vida mesmo. Porque nós entendemos que a vida é muito mais, nós entendemos que Deus está sempre conosco. Muitas coisas nós passamos a descobrir quando a gente busca a Deus. E o nosso olhar sobre a vida deve mudar. O nosso olhar sobre as pessoas deve mudar. O nosso olhar até sobre as circunstâncias difíceis, que nós sabemos que são tribulações. Esses dias eu encontrei uma irmã na igreja e a gente estava falando, nossa, que tempo difícil, né? Falei, irmã, mas é muito mais fácil pra gente cristão, né? Nós já sabemos que temos vitória, mesmo se a gente for embora hoje, nós já sabemos que temos vitória. Então, a vida deve ser mais fácil, porque nós já conhecemos, nós sabemos que nós temos esperança de estar com Jesus. Então, o nosso olhar sobre tudo deve mudar. Se o nosso olhar permanece o mesmo, ou até nós vemos cristãos que são tão negativos, né? Que olha tudo de forma ruim, que sempre tem muito mais motivo pra reclamar. Irmão, falta Jesus no meio disso. Porque Jesus, ele é a nossa esperança e ele é aquilo que nos faz realmente enxergar o mundo de outra forma, a vida de outra forma, as pessoas de outra forma. Então, se você tem tido um olhar muito negativo sobre as coisas, falta você se encher de Jesus, porque os seus olhos, o seu olhar, tanto aquilo que você consome, é aquilo que vai fazer com que vai iluminar a sua vida, é aquilo que vai te direcionar a sua vida, direcionar aquilo que você crê, aquilo que você pensa. Da mesma maneira, o que é isso aí que já está dentro, que você colocou pra dentro, é como o seu olhar vai se manifestar também.
Seu olhar vai se manifestar bom sobre as coisas ou muito ruim. Eu costumo falar também, não só sobre o pecado em si, né? Que quando a gente se enche de lixo, de coisas que são ruins, que não agradam a Deus, é claro que nós ficamos cheios de coisas ruins também. Mas da mesma maneira, também sobre as coisas da vida, que não são pecados, né? Quando a gente se enche muito de coisas da vida, da nossa rotina, aquilo passa a ser aquilo que ilumina a nossa vida. E nós esquecemos um pouco do espiritual, sabe? Nós esquecemos um pouco do sobrenatural de Deus, nós esquecemos de Deus. A gente vive uma vida conforme todo mundo, a rotina. A gente pode até não estar vendo um monte de bobagem, mas a gente está consumindo coisas naturais da vida e não está consumindo nada que é espiritual. Nós precisamos, senão a nossa visão, os nossos olhos ficam cheios de coisas do mundo e a gente passa a ficar um pouco longe de Deus, porque a gente fica muito... A gente fecha os nossos olhos pro espiritual e às vezes cria barreiras mesmo para aquilo que Deus está querendo nos mostrar. Às vezes tem algo que simples do dia a dia que Jesus quer te mostrar. Olha, tô aqui com você, mas você tá tão cheio das coisas do mundo, das coisas do seu dia a dia, da rotina, da loucura, da falta de tempo, que você não para olhar o que Jesus está falando com você. Você não para colocar ele na sua rotina. Então, os nossos olhos não só não devem se contaminar com o mal, mas eles devem se encher de coisas boas, para que nós estejamos cheios de Jesus e para que o nosso olhar sobre a vida também seja diferente. Você já viu com certeza uma pessoa que está em pecado e ela começa... e ninguém sabe, ela tá escondendo aquilo pra ela, e ela tá mal e ela começa... porque... A trazer justificativas pra forma como ela tá. Uma pessoa que se desviou e ela começa a falar: porque a igreja fez isso, porque tal pessoa me magoou, porque tal pessoa... Você já viu isso com certeza. É uma pessoa que o olhar dela tá contaminado, sabe? Às vezes sobre os outros ou até sobre si mesma. Ela começa a se desprezar, a ter um olhar de autopiedade sobre ela, ao invés de olhar as coisas boas, ao invés de ter um bom olhar. Quando Deus ele está dentro de nós, quando a gente busca Deus, quando a gente está perto de Deus, a gente enche o nosso olhar de coisas de Deus, nós entendemos a verdade sobre nós entendemos a verdade sobre as pessoas, nós entendemos a verdade sobre a vida, nós conseguimos sim mudar o nosso olhar sobre tudo, nós conseguimos ter gratidão. E mesmo que um dia ou outro a gente fique chateado, a gente fique triste, nós sabemos a verdade. E aquilo passa, aquela tristeza, aquele dia passa. Quando você enche seu corpo, então, de vida, através dos seus olhos, através daquilo que você ouve, através de tudo que você consome, quando você enche seu corpo, sua vida, de luz, de Cristo, consequentemente, a sua visão muda. Você começa a enxergar mais o potencial das pessoas do que as falhas das pessoas. A candeia, como eu falei, ela é uma lâmpada que na verdade não é bem uma lâmpada, né? Pode ser dito como lâmpada hoje, mas é uma lâmpada formada por um recipiente que tem um bico e tem um pavio que se enche com óleo para queimar. E é exatamente por isso que a Bíblia nos diz que os olhos são a candeia do corpo, porque a candeia ela é aquilo que dá o norte, ela ilumina todo o resto. Sabe, tem a Marcelinha, ela gosta de dormir com luz, né? E eu ponho aqui pra ela tem dormido aqui na minha casa, eu ponho um abajur, né, aqui no quarto, e toda vez que eu ligo, ela fala: mas tá muita luz, e eu tenho que esconder, né, o abajur pra que fique sem luz. E não é a finalidade, né, ela fica assim, no mais ou menos. A Bíblia, ela diz que a candeia, ela não foi feita pra ser escondida, né, só na hora de dormir, que ela vai dormir os olhos e não vai ver mais nada, ela só gosta de ter aquela luzinha ali. Mas a luz ela é feita para iluminar, para dar o norte, para abrir os olhos, para que a pessoa veja o que tem de real. Como eu falei, se a luz estiver apagada, você não vê nada, você não vê a Bíblia, você não vê essa caneta, você não vê nem você. Você não sabe como as coisas são. Se você liga a luz, aí sim você enxerga. E a candeia, ela é isso, ela serve para dar o norte. Da mesma forma, então, se nós enchermos nossos olhos de trevas, o norte da nossa vida vai ser trevas. Nosso olhar sobre a vida passará a ser como trevas. Quando a gente enxerga
as coisas, a gente vê o pior de tudo. E sempre tem, gente, sempre tem coisas ruins pra gente se lamentar e se chatear, sempre tem o lado ruim de alguma coisa. E se a gente estiver cheio de trevas, a gente vai mesmo ver o lado ruim. A gente vai encontrar o pior. A gente vai olhar em vez de a gente olhar pra nossa saúde, pra nossas pernas saudáveis, a gente vai ficar olhando pra dor que a gente tem no dedinho, sabe? Aquilo toma lugar na nossa vida, ao invés de a gente olhar pro que é bom. Mas se nós enchermos os nossos olhos de luz, se nós enchermos a nossa vida de luz, de Jesus, nossa vida será cheia de luz. A gente consegue enxergar o melhor da vida, o melhor das pessoas. Nós sabemos que tem um lado ruim, nós sabemos que tem algo ruim na nossa vida, porque nós não estamos no céu, né? Se fosse pra ser tudo perfeito, a gente já estava no céu. Não precisaria enfrentar essa vida. Mas não, nós estamos num mundo onde tem coisas ruins, onde há o maligno, há doenças, há tristeza. Mas nós não precisamos viver olhando pra isso. Nós podemos olhar para o melhor da nossa vida. E se nos enchermos de luz, isso faz com que a nossa vida seja cheia de luz. Isso é real, gente. Isso é muito real. Olhe para a luz, olhe para Jesus e com certeza, eu não tenho dúvidas de que a sua vida vai ser muito mais feliz do que se você se encher de trevas e passar a olhar o lado ruim de tudo. Amém? A Bru falou, isso é muito real. Só vivendo com Cristo para termos essa experiência de transformação de mente. Amém. Gente, vamos orar a respeito disso? Senhor Jesus, nós te agradecemos, Pai, pela sua palavra que é viva e fala com a gente. Obrigada, Pai, porque o Senhor, com essas simples palavras, o Senhor nos ajuda a pensar em coisas que nós colocamos na nossa vida que não nos fazem bem. E o Senhor nos ajuda a lembrar, Pai, que quando estamos cheios de Ti, o Senhor muda a nossa visão. O Senhor nos ajuda a enxergar o melhor. O Senhor nos lembra do plano de salvação, o Senhor nos lembra das promessas que o Senhor tem para nós, e o Senhor nos ajuda a fechar nossos olhos para o tanto de coisas ruins que temos nesse mundo, Pai, e nos ajuda a enxergar o melhor, nos ajuda a ter nova esperança, Pai. Deus, que cada um aqui hoje possa se lembrar de coisas que não quer contaminar os seus olhos, Pai, que não quer mais, que quer deixar, e Pai, que o Senhor possa iluminar esses olhares, esses olhos, para que os nossos corpos possam ser cheios de luz, a nossa vida possa ser cheia de luz e nós possamos ter um novo olhar sobre as coisas, Pai, sobre a vida, sobre as pessoas, um olhar de compaixão, um olhar de amor sobre as pessoas, sobre a nossa vida, sobre tudo que temos, Pai. Em o nome de Jesus eu te agradeço, eu te peço que fale isso, Senhor Jesus, aos corações de cada um que ouviu essa mensagem, que o Senhor possa tratar e lembrar, Pai, de coisas que só o Senhor sabe na vida de cada um, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. É isso que eu queria trazer pra vocês hoje, essa breve mensagem, mas espero que tenha abençoado você. Muito bom. Amém. Glória a Deus. Galera, no sábado a gente vai continuar falando sobre isso. O tema da mensagem de sábado vai ser ajustando a visão. Ajuste sua visão. A gente tá pensando ainda no E a gente não sabia. Eu não sabia da mensagem, gente. Ela foi me falar hoje, eu falei, uau, é a mesma coisa que eu quero trazer no sábado. Então, no sábado a gente vai estar compartilhando sobre isso. Uma mensagem sobre o povo de Israel. Tudo que a gente tem conversado no domingo também, pela manhã. Então, acho que você que tem vindo na IBD vai aproveitar bastante aquilo que o Senhor vai falar conosco também no sábado. Amém? Amém. Pessoal, infelizmente a gente não pôde fazer presencial, como a Dani no começo falou. Algumas pessoas tiveram sintomas, outras pessoas positivaram. Então a gente achou melhor esperar, porque o intuito de fazer as quartas-feiras é justamente para que todos participem, para que as pessoas estejam... E em segurança, né? E em segurança, principalmente. Graças a Deus, muitas pessoas que apenas tiveram sintomas hoje já estão melhor, já estão alguns dias sem sintomas. Então a gente vai manter os cultos nos sábados e também a EBD no domingo. Com muito cuidado, gente. Com muito cuidado, a gente quer fazer isso bem cauteloso. Mas a quarta-feira e a sexta-feira é algo novo, é uma coisa que a gente não tinha. Então a gente quer que todos participem, a gente não quer começar e parar, né? A gente quer que todos façam parte.
Então, graças a Deus, inclusive eu e a Dani, a gente teve alguns sintomas, também. Mas graças a Deus já estamos alguns dias sem sintomas, já estamos bem. Então foi por isso que a gente achou melhor cancelar essa semana, mas eu creio que em breve a gente vai estar junto. E eu tô aqui para mostrar para vocês em primeira mão coisa muito legal. O nosso cartão evangelístico. Vai ser ele que vai ajudar a gente nessa missão de evangelizar as pessoas. Não só no dia do evangelismo. Não só no dia do evangelismo, mas em qualquer momento do dia. Ou seja, a gente está em algum lugar e alguém pergunta sobre Jesus, você vai poder mostrar e você vai poder entregar esse cartão. E se não perguntar, fale de qualquer jeito. Amém. Irmão Robson, no sábado agora, a gente tem culto de jovens às 20 horas. Todo sábado às 20 horas. Todo sábado às 20 horas a gente tem o nosso culto de jovens lá na igreja sede. Amém? Então, você vai ter uma oportunidade de evangelizar a qualquer momento as pessoas que você encontrar na rua. Amém? Amém. Olha em primeira que mão mais aqui. Linda, gente. Vou focar aqui no Instagram e depois no Facebook. Dá pra ver? Acho que fica ao contrário, né? É uma pergunta de Deus. Me deixa cuidar de você. Me deixa cuidar de você. E aqui atrás tem as informações da igreja, com os dias de culto, o Facebook da igreja, o Instagram do Conexão. E aqui você vai ter todas as informações, você vai poder entregar para as pessoas. E as pessoas... Convidá-las para estar conosco. Mais um método, mais um jeito de trazermos mais pessoas para Jesus. Em breve nós vamos estar na praia, nos pontos altos da cidade, entregando esse cartão. E eu creio que esse cartão, esse convite, vai abençoar muitas pessoas. Não pegue esse cartão simplesmente entregue. Fale de Jesus. Você não precisa falar grandes coisas. Fale da sua experiência com Deus. Fala que você ama Jesus, que é muito bom viver com Jesus. Vai lá e entrega, se você quiser também conhecer. Amém. Fale uma palavra de amor para as pessoas. Amém. Amém, Robson. Esperamos por você lá. Vai ser muito muito legal. Traga seus amigos. Mais um visitante para estar lá com a gente. Vai ser muito especial o momento que nós vamos viver juntos lá. Amém? Vou dar um spoiler, hein? Você que gosta de Casa de Papel, não perde o culto de sábado. Não perde. Eu tô te avisando. Não perde. Vai ser muito legal. Antes da mensagem, a gente vai discorrer um pouco sobre como surgiu essa série, como aconteceu isso. Vai ser muito legal. E a gente vai trazer um estudo sobre o povo de Israel ali na peregrinação até a Terra Prometida. Os 40 anos do povo de Israel na Terra Prometida. Eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida, assim como abençoou a minha quando Deus me trouxe essa palavra. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. A gente se vê logo mais. A gente está muito animado com tudo que Deus tem feito, mas muito mais animado com tudo que Deus vai ainda fazer através das nossas vidas. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, em nome de Jesus. E a gente se vê no sábado para mais um dia juntos na presença de Deus. Amém? Lembrando que amanhã, às 20 horas, a gente tem o nosso culto. E depois no sábado, às 20 horas também, o nosso culto de jovens. Que Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus. Quando você sair do culto, pega um bolinho aqui desse cartão para você estar preparado para falar de Jesus e convidar quem você quiser para estar conosco. Amém? Amém. Deus abençoe. Vamos orar? Jesus, obrigado por essa palavra. Obrigado porque o Senhor tem o mesmo Espírito, Deus. E a mesma coisa que o Senhor falou ao coração da Dani, o Senhor tem falado ao meu coração. E o Senhor tem nos chamado, o Senhor tem nos despertado a ouvir sobre isso. Olharmos para Ti, Jesus. Focarmos os nossos olhos em Ti, Jesus. Então que essa palavra tome guarida dos nossos corações para que possamos continuar absorvendo isso, possamos continuar aprendendo sobre isso. Que nós não devemos olhar para as circunstâncias, para as coisas da vida, mas nós precisamos olhar para Ti, Jesus. O Senhor é o nosso socorro bem presente. O Senhor é o nosso ponto seguro, o Senhor é a nossa rocha, o Senhor é a nossa fortaleza. Então, por mais que as situações sejam críticas, por mais que as coisas estejam talvez fora do eixo
por causa do momento que nós estamos vivendo. Nós queremos num Deus imutável, nós queremos num Deus que não muda, nós queremos num Deus poderoso, nós queremos num Deus que é fiel, nós queremos num Deus que é poderoso para cumprir a tua palavra até o final. Então aquilo que o Senhor tem prometido para a sua vida vai se cumprir. Só continue olhando para Jesus. Continue fixando os seus olhos em Jesus, porque Ele é a resposta para todas as situações e para todas as circunstâncias da sua vida. Em nome de Jesus, a nossa oração, Deus, crendo que o Senhor continuará falando aos nossos corações através dessa mensagem. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você, a sua casa, em nome de Jesus. Eu e minha casa abençoamos vocês em nome de Jesus. Que Deus abençoe e até amanhã, se Deus quiser. Deus abençoe.